Eu enterrei o machado enferrujado no peito do meu marido enquanto ele dormia, sentindo o sangue quente escorrer pelas minhas mãos como o vinho tinto de um porto derramado. Não foi um assassinato impulsivo, foi o fim de uma sinfonia de traições que eu compus ao longo de anos, nota por nota, até que a lâmina cantasse a última melodia. E o pior? A minha enteada, aquela rapariga que eu criei como filha, assistia ao espetáculo das sombras, sussurrando os segredos que me condenavam. O sol de Lisboa entrava pela janela da cozinha como uma lâmina de luz, cortando o ar carregado de cheiro a café forte e pão fresco da padaria da esquina. Eu estava ali, de pé, com as mãos ainda trêmulas do sono, vestindo o robe puído que o João me oferecera no nosso primeiro aniversário, um presente que agora me parecia uma corda ao pescoço. Aos 45 anos, o meu corpo carregava as marcas de uma vida dedicada, rugas finas nos cantos dos olhos de noite sem claro a costurar roupas para sustentar a família, mãos calejadas de lavar pratos em restaurantes escondidos no bairro alto, e um coração que batia com a teimosia de quem sobrevive ao mar revolto do Tejo. Tudo começou há 20 anos, quando eu, a Maria dos Anjos, uma costureira viúva de 30 e poucos, cruzei olhares com o João num autocarro apinhado a caminho de Belém. Ele era alto, com aquela barba mal aparada que cheirava a mar e à aventura, um pescador de Cascais que perdera a mulher num acidente de carro. Trazia a Inês consigo, uma miúda de 5 anos com olhos grandes e castanhos, como os do pai, mas com uma curiosidade afiada que me desarmou logo no primeiro abraço. Ela precisa de uma mãe, disse-me ele, com a voz rouca de quem grita ordens ao vento. Eu, que perdera o meu filho aos 3 anos para uma febre impiedosa, vi ali uma redenção. Aceitei, como se o destino me tivesse atirado um osso para roer. Os primeiros anos foram um turbilhão de amor forjado no fogo da necessidade. Eu trabalhava de sol a sol na ateliê de uma senhora rica em Chiado, costurando vestidos de festa que nunca usaria, enquanto o João saía para o mar antes do amanhecer. A Inês chorava à noite, pedindo pela mãe que não voltava, e eu embalava-a com canções de fado que a minha avó me ensinara, melodias tristes sobre amores perdidos e corações partidos. Tu és a minha mamã agora, murmurava ela, aninhando-se no meu peito, e eu acreditava. Ensinei-lhe a dobrar guardanapos como flores, a rezar o terço aos domingos na sé de Lisboa, a apreciar o cheiro da sardinha assada nas festas de Santo António. Criei-a com as unhas, com o suor que pingava na máquina de costura, com os sonhos que enterrei para que os dela florescessem. Mas o João... o João era um enigma embrulhado em promessas. Noites em que voltava tarde, cheirando a rum e a risos alheios, contava histórias de tempestades no Atlântico, mas os seus olhos desviavam-se para o telemóvel escondido no bolso. Eu perdoava, porque o amor é assim em Portugal, uma dança de azulejos rachados, bela na sua imperfeição. Aos 10 anos da Inês, comprei-lhe o primeiro vestido de communion com o dinheiro que poupara de gorjetas, e vi-la desfilar na igreja como uma rainha. Obrigada, mãe, disse ela, e o meu coração inchou como o pão no forno. Aos 15 anos dela, as fissuras começaram a aparecer. A Inês, agora uma adolescente alta e esguia, com o cabelo escuro caindo em ondas como as do mar de Sintra, começou a trancar o quarto à noite. Estou a estudar, respondia quando eu batia à porta, mas eu ouvia sussurros abafados, risos contidos. O João, mais grisalho, mais pesado nos ombros, passava fins de semana a pescar com os amigos, voltando com o carro a cheirar a perfume barato. Eu ignorava, costurando as feridas com silêncios, cozinhando bacalhau à brás para apaziguar as almas inquietas. Uma tarde de verão, o calor sufocante de Alfama colava as roupas à pele, eu regressei cedo da ateliê por causa de uma enxaqueca. A casa estava silenciosa, demasiado silenciosa. Subi as escadas rangentes, o coração a martelar como o sino da torre da igreja vizinha. A porta do quarto da Inês estava entreaberta, e ali, na cama que eu comprara com as minhas poupanças, vi-os, o João, nu e suado, com a Inês debaixo dele, os lençóis enredados como serpentes. Não gritei. Não chorei. Fiquei ali, petrificada, sentindo o mundo desabar como um muro de adobe sob chuva torrencial. Eles não me viram, o êxtase cegos. Saí em silêncio, desci à cozinha e servi-me um copo de vinho do Douro, deixando que o ácido queimasse a garganta. Naquela noite, enquanto eles jantavam com sorrisos falsos, eu planeava. Não era raiva cega, era uma frieza calculada, como o xadrez que o meu pai me ensinara nas noites frias de Évora. Comecei a observar. Os olhares trocados por cima da sopa de couve, as mensagens apagadas no telemóvel do João quando eu me aproximava, as noites em que Inês saía com amigas e voltava com o rímel borrado.
Descobri os segredos aos poucos, cartas escondidas na gaveta dela, com palavras doces do pai que não eram paternais, contas bancárias em nome dela, transferências que eu nunca vira, e, o pior, gravações no meu antigo gravador de fita, que eu usava para ditar padrões de costura. Vozes sussurradas, ela suspeita, pai. Mas eu cuido de ti. Eu sempre cuidei. A enteada que eu criara ajudava-o contra mim. Não era só adultério, era uma conspiração tecida ao longo de anos, desde que ela era pequena o suficiente para manipular. Lembrei-me das birras dela aos 8 anos, exigindo que eu dormisse no sofá porque o pai precisa de espaço, das notas falsas na escola que ela me pedia para assinar, enquanto o João me distraía com beijos, das joias que eu lhe dava nos aniversários, vendidas para financiar as escapadas deles. Tudo fazia sentido agora, como peças de um azulejo quebrado se encaixando numa imagem grotesca. Eu não confrontei. Em vez disso, comecei a minha vingança. Primeiro, subtil, troquei o sal pelo açúcar no jantar do João, vendo-o engasgar-se com o prato de ensopado, rindo por dentro enquanto ele culpava a falta de jeito na cozinha. Depois, mais profundo, acedi ao correio eletrónico dele, a password era o nome dela, Inês 15, uma piada cruel. Encontrei e-mails para advogados, planos para me deixar sem nada, alegando instabilidade emocional. Ela assinava como testemunha, a minha filha, de coração. As noites tornavam-se longas. Deitava-me ao lado dele, fingindo sono, enquanto a mente fervilhava como o caldeirão de uma bruxa em Trás-os-Montes. Pensei em envenenamento lento, mas isso era demasiado misericordioso. Não, a minha vingança seria psicológica, uma erosão lenta da alma, como o mar que devora as falésias de Sagres. Comecei por sussurrar nos ouvidos da Inês durante as conversas banais: o teu pai ama-te tanto, não é? Mais do que a mim, com certeza. Vi o pânico nos olhos dela, o primeiro creque na armadura. Lisboa acordava com o clamor dos gaivotas sobre o Tejo, mas na nossa casa em Alcântara, o silêncio era um veneno que se infiltrava pelas fendas das paredes. Eu acordava cedo, antes do sol, e preparava o pequeno almoço com precisão cirúrgica, ovos estrelados para o João, torradas queimadas para a Inês, um lembrete subtil de que o fogo consome o que ama. Aos 16 anos dela, a Inês era uma visão, curvas que faziam virar cabeças nas ruas empedradas, lábios pintados de vermelho como o vinho de Alentejo, e uma altivez que mascarava o medo. Ela estudava no Liceu de Belém, sonhando com a universidade em Coimbra, mas eu sabia que os sonhos dela eram tecidos com as mentiras do pai. Eu mergulhei nos arquivos da nossa vida como um mergulhador no oceano escuro. Encontrei o diário dela, escondido debaixo do colchão, páginas rasgadas cheias de confissões. O pai diz que a Maria é uma bruxa, que me roubou a ele. Mas eu amo como uma mulher ama um homem. Ele promete que um dia seremos livres. Lágrimas mancharam o papel, e eu ri, um riso seco, como folhas mortas pisadas no outono de Monsanto. Aos 12 anos, ela já o beijava nas sombras do quarto, aos 14, as carícias tornaram-se mais ousadas. Eu criara um monstro, nutrindo-o com o meu leite de mãe substituta, e agora ele devorava-me viva. O João, com os seus 50 anos a pesarem como âncoras nos ombros, trabalhava menos no mar e mais em negócios, contrabando de peixe, rumores diziam, ou pior, apostas em casinos escondidos no Estoril. Ele chegava à casa com envelopes grossos, que guardava na caixa de ferramentas, e partilhava olhares cúmplices com a Inês. A tua mãe não entende o mundo dos homens, dizia ele, e ela assentia, os olhos brilhando com uma lealdade perversa. Eu ouvia-os da escada, o coração a contrair-se como uma rede apertada. A minha primeira jogada foi o dinheiro. Saí um dia, fingindo uma entrega na ateliê, e dirigi-me ao banco em Cais do Sodré. Com a minha conta conjunta, que eu enchera com anos de trabalho, transferi tudo para uma conta secreta em Espanha, um truque que aprendera com uma cliente que fugira de um marido infiel. Deixei apenas o suficiente para as contas correntes, e quando o João pediu o cartão para comprar isco, sorri e disse, está na gaveta, amor. Ele não notou a diferença até ao fim do mês, quando as faturas se acumularam como ondas contra o cais. A Inês foi a próxima. Inscrevi-a num curso de verão em Porto, para alargar horizontes, disse eu, pagando com o cartão dela, que eu clonara numa noite de insônia. Ela partiu relutante, choramingando sobre o pai, mas eu via o alívio nos olhos do João. Sozinhos pela primeira vez em anos, ele tentou seduzir-me com jantares em tascas de Alfama, fado ao fundo como um lamento irónico. Lembras-te de como éramos felizes? Perguntava,
as mãos ásperas nas minhas coxas. Eu deixava, fingindo paixão, mas na mente, tecia teias, gravava as conversas, as confissões bêbadas sobre o quanto a Inês o completava. Quando ela voltou, bronzeada e cheia de histórias de rapazes nortenhos, notei a frieza. O pai disse que me mandaste para longe porque estás com ciúmes, acusou ela numa discussão sobre o jantar. Eu parei, o copo de vinho na mão, e olhei-a nos olhos. Ciúmes? De ti? Minha querida, tu és a filha que eu escolhi. Mas e se eu te disser que o teu pai te usa como um escudo? Ela corou, gaguejou, e fugiu para o quarto. Naquela noite, ouvia chorar ao telefone com ele, que estava em alto mar. A erosão continuou. Espalhei rumores subtilmente, na padaria, com a Dona Rosa, que tagarelava como um riacho, no mercado de Lisboa Factory, onde as vendedoras de artesanato adoravam mexericos. O João e a Inês. Tão próximos, não achas? Como amantes, quiçá. As palavras voavam como pássaros, chegando aos ouvidos errados, amigos dele no Porto, colegas dela na escola. Vi o João regressar furioso uma noite, os punhos cerrados. Quem está a espalhar mentiras sobre nós? Eu fingi choque, abracei-o, meu Deus, quem faria tal coisa à nossa família? Internamente, o veneno corroía-me também. Noites em que me olhava ao espelho, vendo uma estranha com olheiras profundas, questionava, valia a pena? Mas então lembrava do abraço da Inês aos 5 anos, da confiança que eu lhe dera, e a raiva reacendia como um fogo de São João. Comecei a escrever cartas anónimas para ela. Ele nunca te amará como eu amei. Tu és o seu segredo sujo. Enviava-as para a escola, vendo-a desabar em lágrimas no recreio, o orgulho lascado. O João, sentindo o cerco, tornou-se paranoico. Verificava as portas 2 vezes, olhava para mim com suspeita durante as refeições. Estás diferente, Maria. Mais fria. Eu sorria, servindo-lhe mais vinho. É a idade, querido. O mar leva tudo, não leva. Ele ria, mas o riso era oco, como o eco numa gruta de Benagil. Um fim de semana, levaram-me a acreditar que estavam longe, ele a pescar, ela numa festa. Mas eu seguia-os. Aluguei um carro velho em Benfica e segui o dele até uma casa isolada nas colinas de Sintra, onde a névoa se enrosca como amantes proibidos. Espreitei pela janela, eles, nos à lareira, rindo de mim, planeando o divórcio. Ela não suspeita de nada, disse ele. Eu cuidei disso, pai, respondeu ela. Voltei para casa, as mãos no volante a tremer, e jurei que o próximo ato seria o mais doloroso. O outono em Lisboa traz um vento úmido que lamba as folhas das árvores no Jardim da Estrela, carregando o cheiro de castanhas assadas e memórias podres. Eu sentia-me como uma dessas folhas, seca e prestes a cair, mas com raízes profundas o suficiente para arrastar os outros comigo. Aos 17 anos, a Inês preparava-se para o exame de acesso à universidade, mas os seus olhos estavam vidrados, não de estudo, mas de noites passadas em motéis baratos da Costa da Caparica. O João, agora com barriga proeminente e cabelos ralos, prometia-lhe o mundo. Quando nos livrarmos dela, teremos tudo. Eu acelerara o plano. Contratei um detetive privado, um homem magro de Setúbal, com cicatrizes de brigas de taverna, pagando com as joias que herdara da mãe. Ele trouxe fotos, eles em hotéis de Faro, mãos entrelaçadas em cafés de Coimbra, beijos roubados no Rossio. Mas o ouro era o áudio, gravações de conversas, a voz dela suave como mel. Eu ajudei-te a esconder o dinheiro, pai. Ela nunca saberá das transferências para a minha conta. Ele ria, minha rapariga esperta. Sem ti, eu estaria perdido. Guardei tudo num pendrive escondido no forro de uma mala velha, e comecei a semear a dúvida. Deixei uma foto, acidentalmente, cair na mala da Inês antes de uma saída com amigas, ela de criança, abraçada a mim, com uma nota atrás: lembras-te de quem te amou primeiro? Ela encontrou-a no autocarro, e quando voltou, confrontou-me na cozinha, o rosto contorcido. O que é isto, Maria? Tentas manipular-me? Eu sorri calmamente, cortando cebolas para o jantar. Manipular? Não, filha. Apenas um lembrete. O amor verdadeiro não mente. O João notou a tensão. Uma noite, após um copo de gin demasiado, ele desabafou: a Inês está estranha. Diz que sonha contigo a persegui-la. Eu acariciei o seu cabelo grisalho,
sonhos são só ecos, João. Mas e se fossem avisos? Ele adormeceu, e eu fiquei acordada, planeando o próximo golpe, o confronto indireto. Marquei uma consulta com um terapeuta familiar em Campo de Ourique, fingindo preocupação. A nossa família precisa de ajuda. Eles vieram relutantes, sentados no sofá poído, as mãos entrelaçadas debaixo da almofada. A terapeuta, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos perspicazes como os de uma coruja, começou com perguntas suaves. O que os une? A Inês respondeu primeiro, o pai e eu. Somos uma equipa. O João assentiu, mas eu vi o suor na testa dele. Quando chegou a minha vez, falei devagar, eu criei-a como filha. Mas ultimamente, sinto que há segredos que me excluem. Silêncio. A terapeuta prescrutou-os, segredos partilhados podem ser perigosos. A Inês corou, o João pigarreou. Saímos dali com tarefas, escrever cartas uns aos outros. A carta dela para mim foi um veneno disfarçado de mel, obrigada por tudo, mas o pai é o meu mundo. A dele, breve, amo-te, Maria. Mas a minha era uma obra-prima. Descrevi os anos de sacrifício, as noites em claro, e terminei, sinto que há algo entre vós que não é filial. Se me engano, provem-me. Envia-a por correio, anônima, para a casa deles, eu alugara um quarto em moraria para os vigiar. O pânico instalou-se. O João começou a beber mais, chegando a casa com nódoas negras de brigas em bares de Ducapesca. A Inês isolou-se, faltando às aulas, sussurrando ao telefone, ela sabe, pai. O que fazemos? Ele respondia, nada. Ela é louca. Mas eu não era louca, era precisa. Espalhei mais rumores, anónimos para a escola dela, sugerindo relação imprópria com um familiar, para os amigos dele no Porto, o pescador que dorme com a filha. As conversas pararam, eles trancavam-se em casa, paranoicos. Uma noite de novembro, a chuva batendo nas janelas como dedos acusadores, eu confrontei-os subtilmente. Preparei um jantar especial, percebes cozidos, vinho de colares, fado de Amália nos giradiscos. Brindemos à família, disse eu, erguendo o copo. Eles trocaram olhares nervosos. Durante a refeição, acidentalmente, deixei cair o pendrive na mesa. O que é isso? Perguntou o João. Gravações antigas, respondi. De canções que cantávamos juntos. Mas pressionei play no meu telemóvel ligado, as vozes deles, cruas, ecoaram pela sala. Tu és o meu segredo sujo. Silêncio de morte. O João empalideceu, a Inês soluçou. Maria. É mentira? Gaguejou ele. Eu levantei-me, calma, mentira. Ouvi tudo. Anos a planearem contra mim. Ela ajudou-te a roubar-me a vida. A Inês gritou, tu nunca me amaste. Eras só a empregada. O João tentou abraçar-me, mas eu recuei, toquem-me, e chama a polícia. Eles imploraram. Lágrimas, promessas. Mas eu via a verdade nos olhos dela, ódio misturado com desejo. Deixei-os naquela noite, sozinhos com o eco das suas palavras, e fui para o meu quarto. De manhã, o João partiu cedo, a Inês evitou-me. Eu sorria no espelho, o primeiro ato terminara, e o público, eles, estava aterrorizado. O inverno em Portugal é um manto cinzento que cobre Lisboa como uma viúva de luto, com o Tejo inchado e rabugento, espelhando a minha alma em ebulição. Eu passei dias a caminhar pelas ruas de Moraria, onde os ecos de fado se misturam com o aroma de pastéis de nata, questionando cada passo que dera. Aos 18 anos, a Inês inscreveu-se na Universidade em Lisboa, letras, ironicamente, mas as aulas eram uma fachada para as noites com o pai em apartamentos alugados no Bairro Alto. O João, demitido do barco por problemas pessoais, mendigava empregos sazonais, o orgulho lascado como um azulejo partido. A minha vingança tornara-se uma amante exigente, consumindo-me. Sonhava com eles, corpos entrelaçados, risos que me excluíam, e eu, espectadora impotente. Acordava suada, o coração a galopar como um cavalo selvagem nas planícies de Alentejo. Mas o plano prosseguia. Usei o detetive para seguir o rastro do dinheiro, contas offshore nas Ilhas Canárias, no nome dela, financiadas pelas minhas poupanças desviadas. Contactei um advogado em Passos de Ferreira, especialista em divórcios amargos, e preparei os papéis,
acusações de incesto, roubo, traição. Vai destruí-los, disse ele, com um sorriso de tubarão. Mas o psicológico era o meu campo de batalha. Comecei a infiltrar-me na vida dela. Criei um perfil falso no Facebook, Tia Rosa, uma parente distante, e mandei mensagens, fotos antigas de nós juntas, com legendas, lembras-te da mamãe que te deu tudo. Ela aceitava, respondia com hesitação, e eu tecia, ouvi rumores sobre ti e o teu pai. Cuidado, filha. O sangue não mente. Vi os posts dela mudarem, de selfies confiantes para sombras melancólicas, amigos a afastarem-se. Para o João, era mais direto. Deixava recados no carro dele, eu sei dos motéis. Para quando o próximo? Ele bebia mais, brigava com vizinhos em Alcântara, e uma noite, voltou a casa aos gritos, quem és tu, demónio? Para de me perseguir. Eu fingi medo, chamando a polícia, ele está fora de si, senhores. Bebe demasiado. O relatório ficou no registro, uma semente para o futuro. A Inês desabou primeiro. Uma tarde, bateu à minha porta, eu mudara para um apartamento pequeno em Santos, deixando-os a casa. Maria. Preciso de falar. Estava pálida, os olhos inchados. O pai. Ele mudou. Diz que és tu a causar tudo. Eu convidei-a a entrar, servi chá de ervas, senta, filha. Conta-me. Ela chorou, confessando pedaços, começou quando eu era pequena. Ele disse que era amor. Mas agora. Sinto-me suja. Toquei a sua mão, sentindo o tremor, eu criei-te para seres forte. Mas ele usou-te contra mim. As transferências, as mentiras, tudo para me deixar sem nada. Ela negou no início, mas as gravações que mostrei quebraram-na. Eu ajudei porque o amava, soluçou. Mas tu. Tu foste a mãe. Abracei-a, sentindo o cheiro a perfume barato e arrependimento. Agora, escolhe. Ajuda-me a acabar com isto, ou afunda com ele. Ela partiu em lágrimas, mas voltei a vê-la dias depois, sozinha no café da esquina, o telemóvel na mão. O João, sentindo o cerco, tentou reconciliação. Flores murchas, um colar falso, volta para casa, Maria. A Inês precisa de ti. Ri na cara dele, precisa. Ou precisas tu do meu silêncio? Ele implorou, ajoelhado no chão frio, foi um erro. Ela seduziu-me. Mas eu via a mentira nos olhos, a posse doentia. Erros têm consequências, João. Como o machado que enterrei no teu peito, na minha mente, por agora. A tormenta culminou numa noite de temporal. Eles vieram juntos, ensopados, à minha porta. Temos de falar, disse ele. Deixei-os entrar, o apartamento iluminado por velas tremuluzentes. Mostrei os papéis do divórcio, as provas. Assinem, ou vão para a prisão. A Inês gritou, não. Eu não posso. O João urrou, vou-te matar, tua vadia. Mas eu tinha um spray de pimenta pronto, e chamei os vizinhos. A polícia chegou, levou-o algemado, ela soluçando no chão. Naquela noite, sozinha, chorei pela primeira vez. Não por eles, mas pela rapariga que criara, agora um farrapo humano. A vingança era doce, mas azeda como azeite virgem. A primavera irrompe em Lisboa com fúria florida, jacarandás roxos pintando as ruas de Chiado como veias expostas, mas para mim, era o prelúdio de um furacão. O João fora solto sob fiança, mas o escândalo espalhara-se como fogo em mato seco. Jornais locais murmuravam sobre o pescador incestuoso de Alcântara, vizinhos cochichavam nas escadinhas de Bairro Alto. A Inês abandonara a universidade, trancada no quarto, a recusar comida. Eu, no meu ninho em Santos, descia o fim da teia. O julgamento foi um circo. O advogado dele, um homem oleoso de Oeiras, alegava calúnias de uma esposa ciumenta. Mas as provas, gravações, transferências, testemunhas do detetive, eram irrefutáveis. A Inês, chamada como testemunha, subiu ao banco com o rosto pálido como queijo fresco. Eu ajudei-o, admitiu, a voz tremendo. Porque o amava. Mas a Maria. Ela foi a minha mãe. O tribunal arfou, o juiz, um homem idoso de Aveiro, baixou os óculos. O João,
algemado, urrou, mentira. Ela é louca. Eu testemunhei por último, a voz firme como o granito de Sintra. Descrevi os anos, o suor nas noites de costura, os abraços à Inês, as traições descobertas. Criei-a por 15 anos, senhores. E ela ajudou a destruir-me. Lágrimas. Não. Apenas fatos, frios como o aço. O verdito veio rápido, divórcio concedido, bens divididos, os meus, graças ao Banco Espanhol, e ele, condenado a 10 anos por incesto e fraude. A Inês, menor implicada, enviada para terapia compulsória. Mas a verdadeira punição era psicológica. Visitei-a no centro de apoio em Linda a Velha, uma fortaleza branca com vista para o mar. Porquê, Maria? Perguntou ela, magra como um junco. Porque o amor traído vira ódio, respondi. Tu escolheste-o. Agora, vive com isso. Deixei-lhe o diário dela, as páginas rasgadas, lê e queima. O guarda e aprende. Ela chorou, e pela primeira vez, vi remorso genuíno, não pelo pai, mas por mim. O João, na prisão de Évora, escreveu cartas, súplicas, maldições. Vou sair e acabar contigo. Eu respondia com fotos, eu, livre, caminhando no Tejo, com um novo vestido que costurara para mim. Sonha, João. O mar leva os monstros. Ele enlouqueceu lá dentro, brigas com guardas, alucinações, o veneno da culpa que eu plantara. Eu refiz a vida. Voltei à ateliê, agora como sócia, costurando vestidos para mulheres fortes. Namorei um professor de história em Belém, com mãos gentis e histórias de navegadores. Mas as noites traziam fantasmas, o abraço da Inês criança, o riso do João jovem. A vingança curara a ferida, mas deixara uma cicatriz. Um dia, ela apareceu à minha porta, aos 20 anos, com uma mala e olhos decididos. Quero começar de novo. Sem ele. Hesitei, o coração dividido como o pão santo. Prova-me, disse. Ela ficou, ajudando na ateliê, aprendendo a costurar, pontos precisos para feridas antigas. O verão retorna a Portugal com o calor abrasador do sul, mas em Lisboa, o ar é leve, carregado de sal e promessas. 2 anos após o julgamento, a Inês e eu vivíamos numa casa modesta em Cascais, com vista para o mar que outrora levara o João para as suas aventuras sombrias. Ele apodrecia na cela, cartas cada vez mais delirantes, o machado. Cinto no peito. Eu não respondia, o silêncio era a minha lâmina final. A Inês mudara. Aos 20, estudava psicologia na Nova de Lisboa, ironicamente, desenterrando os demónios da mente humana. Trabalhávamos juntas na ateliê expandida, Costuras da Alma, chamávamos-lhe, onde mulheres vinham não só por vestidos, mas por conselhos sussurrados sobre corações partidos. Tu me salvaste, disse ela uma noite, enquanto dobrávamos tecidos à luz de uma lâmpada amarelada. Não, corrigi. Tu salvaste-te. Eu só mostrei o caminho. A redenção não era linear. Noites em que ela acordava a gritar, sonhando com mãos paternas, dias em que eu via o rosto dele no espelho, questionando se o ódio me consumira. Mas caminhávamos, idas à praia da Conceição, onde o sol beijava a pele e lavava as impurezas, fados em tascas de alfama, cantando sobre amores renascidos. Encontrei paz no meu novo amor, o professor António, que me contava histórias de rainhas portuguesas, fortes, vingativas, mas graciosas. Um dia, uma carta chegou, do João, em liberdade condicional. Perdoa-me. Ri, mostrei à Inês. Ela rasgou-a, não merece. Juntas, queimámo-a na chaminé, cinzas voando como gaivotas livres. Agora, aos 47, olho para o Tejo e vejo não traição, mas renascimento. Criei uma filha, mesmo na dor, vinguei-me não com sangue, mas com verdade. E na quietude das noites, sussurro para as estrelas, o amor, quando traído, torna-se lendário.